Boa noite a todos e a todas. Nós vamos estar iniciando mais um bate-papo, né? A gente se coloca como live, como bate-papo, como troca de conhecimentos, realizado pelo Fórum Municipal de Educação. Já é o nosso terceiro bate-papo nesse mês de julho. Então, hoje eu estou com a doutora Maria Ivone da Silva, né, e a nossa presidente do Comafro, a nossa Luhara Negra, né, a nossa grande amiga que tem trabalhado conosco e trazido novamente o movimento negro em ação dentro do município de Dourados. Então, eu agradeço a participação de todos. A Maria Ivone e a Luhara, que eu vou apresentar agora, terão 30 minutos, né, desse bate-papo, e depois a gente abre, né, para contribuições das pessoas aqui presentes. Temos bastante alunos né, da Maria Ivone, pessoal do fórum, colegas nossos de trabalho, que estão participando conosco. Alguns colegas não conseguiram entrar, a Maria Ivone também teve um problema hoje à tarde, finalzinho da tarde, com a internet, né, lá de Costa Rica, mas nós também, o vento está grande aqui em Dourados, tem algumas pessoas que não estão conseguindo acessar via celular, e também está tendo outras lives também. Eu acho que está tendo bastante live, né, nesta semana. Então, está todo mundo, cada um num canto. A Luhara estava em uma, saiu de uma, agora deixou o pessoal lá e começou aqui conosco. Então, está tendo bastante esse movimento. E isso é importante, né? Eu falo assim que muitas vezes a gente quer uma grande quantidade, tem uns que atinge uma grande quantidade, mas também a gente também tem a questão da qualidade, cada um está assistindo e está contribuindo em todos os locais, e, né, para a melhoria da educação, do processo todo no Brasil que está acontecendo neste momento. Então, eu vou abrir para a apresentação da Maria Ivone. Aos convidados que também estão junto conosco, eu peço que coloquem no chat o nome completo e o e-mail, que nós vamos entregar uma declaração depois né, de 2 horas para vocês. Então, é mais um movimento do fórum para a gente não parar as discussões necessárias nesse momento, né, que nós estamos passando também no Brasil. Além das temáticas serem de suma importância, que não são temáticas que as pessoas têm colocado muito, Rosa, agora, na pandemia, surgiu um monte de live, né? Não, nós temos que trazer temáticas também importantes, que são contínuas, né, que são necessárias, e essa temática, temática que ela faz parte do nosso contexto social em todo, né, as áreas de conhecimento. Então, não é uma temática específica para, né, essa época, é uma temática que ela não pode parar, né, ela faz parte do nosso contexto educacional. Então, eu agradeço a Maria Ivone e a Luhara por ter aceito esse convite do fórum, né, a qual eu estou coordenadora. Então, a Maria Ivone, agora eu vou abrir o compartilhamento, eu peço que os demais fechem seus microfones e deixar somente a Luhara e a Maria Ivone a partir de agora. Eu já vou abrir a apresentação da Maria Ivone e você tem 30 minutos, Maria Ivone, para estar falando. Eu vou apresentar a Maria Ivone, depois apresento a Luhara. Maria Ivone da Silva possui graduação em licenciatura em Pedagogia pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, graduação em História pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jales, especialização em pós-graduação pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Urupungã, especialização em Gestão em Recursos Humanos pela Faculdade de Educação de Costa Rica, mestrado em Educação pela UCDB, e doutorado em Educação pela Universidade Católica Dom Bosco. Atualmente é professora da Faculdade de Educação de Costa Rica, coordenadora do curso de Pedagogia, professora da Faculdade de Educação de Costa Rica, e é concursada da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, uma ampla experiência na área de História, e atua principalmente com os seguintes temas: currículo, educação, formação do educador e diversidade cultural. Aí terminou o doutorado, né, a nossa doutora Maria Ivone, que terminou o ano passado. A nossa outra convidada, Lucimar de Souza Arguello, mas eu vou chamar de Lu, né, e para os conhecidos, Luhara Negra. A Lu possui graduação em Letras e Literatura pela UFGD, pesquisadora e membro do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros do NEAB-UFGD entre 2009 e 2016, pesquisadora do Grupo de Estudos e Pesquisa sobre Educação, Relações Étnico-Raciais e Formação de Professores, também da UFGD, junto ao Fundec, de 2015 e 2017,
pesquisadora do Núcleo de Estudos de Diversidade de Gênero e Sexualidade da UFGD, membro gestor representante de identidade civil, coordenadora regional do Coletivo de Mulheres Negras do Mato Grosso do Sul, da Raimunda Luiza Brito, né, desde 2013, né, presidente do Conselho Municipal de Defesa e Desenvolvimento dos Direitos dos Afros Brasileiros, a Comafro, desde 2019, mas nunca parou de estar à frente desses movimentos. Ela é membro do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher desde 2019, membro da Rede de Enfrentamento à Rede de Mulher Segura MS desde 2019, servidora pública da Prefeitura Municipal de Dourados e atualmente é gerente da Unidade Básica de Saúde, né, que é aqui nosso Maracanã, né, de Maracanã, que ela está à frente agora. E também desempenhou o cargo de orientadora social da Secretaria de Assistência Social, o SEMAS, né, que estrutura os grupos específicos para as atividades com as mulheres, que hoje está tendo uma live, né, também, né, junto ao SEMAS. Então, Maria Ivone, né, você pode começar com esse nosso diálogo e logo você, finalizando, a Lu, inicia o dela nessa noite. Eu vou abrir os teus slides. Está baixinho, Maria Ivone. Boa noite a todos. Melhorou. Boa noite a Rose, a Lumara e a todos os convidados que estão participando. É um prazer muito grande participar de uma discussão de uma temática tão importante e tão apaixonante. Né? Então, que implica uma grande dedicação e uma grande luta mesmo. Eu vou começar com uma fala do professor Marcelo Paixão, que ele diz assim: a escola coronel tem uma enorme potencialidade para a formação de cidadão participativo crítico, consciente profissionalmente, capaz de realizar atividades profissionais e, ao mesmo tempo, está dentro das estruturas sociais vigentes e pode atuar como um mecanismo de perpetuação das desigualdades. Por que eu comecei com essa frase? Começo com esse pensamento dele, principalmente nesse momento de pandemia, onde se pensa numa educação de uma forma global, monocultural. Né? A educação agora acontece por aulas remotas. Pensa-se dessa forma que todos os alunos têm acesso a todas as mídias digitais, não considerando muitos que não têm acesso a essas mídias. A Covid-19, ela contamina qualquer pessoa. Todos nós estamos sujeitos a essa contaminação. Mas ela vem matando mais pretos e pobres. Isso segundo Antônio Alves, que é um psicólogo negro, ativista e vice-presidente do Conselho Regional de Psicologia do Pará e do Amapá. E por que está matando mais negros e pobres? Por conta do racismo, da vulnerabilidade da população negra. Quando ele diz vulnerabilidade da população negra, precisamos nos atentar que vulnerabilidade é essa, né? As condições de moradia, as condições sanitárias, as condições de trabalho. O negro está sempre à frente nos trabalhos que implicam, que o colocam em mais contato com uma dos contatos da pandemia do coronavírus. Tá? A desigualdade de índices socioeconômicos de acesso a mais de 70% dos negros são atendidos pelo SUS, conforme alguns dados do IBGE. Isso mostra o quê? Nos mostra que a população negra e a população pobre, preto e o pobre, é aquele que está mais vulnerável à contaminação pela Covid-19. Tá? Pode passar. Eles estão mais expostos porque, como eu disse, pode voltar, porque eles ocupam as principais atividades, são entregadores de alimentos, medicamentos, são os caixas de supermercados, são enfermeiros, são comerciais, e por conta desse trabalho que eles desenvolvem, eles estão mais em contato com
a população, eles não têm o direito de se isolar, eles não têm a liberdade de se isolar, eles precisam trabalhar todos os dias. E muitos também por se exporem na ocupação informal. Quando a gente fala do isolamento, né, do isolamento social, nós pensamos que a grande maioria de nós estamos isolados nas nossas casas. Mas e o negro, o preto, o pobre, aquele que não tem essa condição de se isolar, que ele precisa trabalhar para assegurar a alimentação no dia a dia? Como é que ele consegue esse isolamento? Na verdade, esse isolamento não existe para ele não tem direito a esse isolamento. Também, por conta dessas condições de moradia, a questão sanitária, é a população negra que apresenta maior dificuldade de acesso aos cuidados em saúde, que são os necessários para lidar com a Covid. A Rita, ela diz, a concentração das unidades de saúde de urgência e emergência, de leitos hospitalares, leitos de cuidados intensivos e respiradores, é desigual entre os setores público e privado, o que representa uma iniquidade. Nós sabemos muito bem que o SUS, que atende principalmente a população, que atende a população pobre, preta, ele não tem as mesmas condições e não é equipado da mesma forma que a grande maioria dos hospitais particulares. Bom, como a Rose pediu para falar um pouco da educação, né, só fiz essa contextualização e vamos conversar sobre educação. A Luhara também tem uma grande experiência em educação, né, Luhara? E nós vamos discutir um pouco sobre isso. O Alexandro Santos, que é doutor em educação pela USP, ele diz que, na área da educação, a evasão, que já é maior entre negros no ensino médio, deve aumentar. O ensino médio, a gente precisa compreender que, infelizmente, para uma parcela grande da nossa população preta e pobre, ainda é um privilégio, não é um direito. Isso significa o quê? Por que a evasão vai acontecer? Principalmente no ensino médio, mas vai acontecer em todas as etapas da educação. Porque o jovem, ele não tem, como nós vimos, as mesmas condições, ou ele não tem as oportunidades para estudar em casa. Muitas vezes ele vai precisar trabalhar nesse período para auxiliar o pai e a mãe, tá? E olha, aquelas vulnerabilidades que eu apontei antes, elas também fazem com que os negros sejam as principais vítimas do Covid-19 na educação. Por quê? Porque, normalmente, a grande maioria vive em moradias que não permitirão que eles estudem, que eles tenham acesso, que eles tenham um campo sossegado para estudar, que eles possam organizar o material deles para fazer as tarefas, ou que tenham acesso à internet, um pacote de dados, para utilizar as plataformas de educação à distância que o governo dispõe. Então, como eles não têm acesso a essa plataforma, como muitos deles não têm acesso à internet, a um pacote de dados, eles ficam, muitas vezes, excluídos porque não conseguem se organizar, não conseguem espaço para se organizar, não porque eles querem, ou porque os negros não estão, não. Eles estão sendo excluídos por conta da forma como a educação se organizou nesse período de pandemia. Uma das questões que eu defendi no meu doutorado foi a questão de que a educação ela é monocultural, ela distancia ou ela negligencia as diferenças que existem na educação. E a pandemia evidenciou muito isso, né? Foi proposto um aprendimento remoto, pensando que os alunos vão ter acesso a todas as aulas ou à internet, a todas as plataformas propostas. Existe, sim, um grande número de alunos com acesso, mas também existe, principalmente, um grande número de alunos pobres, pretos, que não têm acesso, tá? E é claro que essa pandemia,
ela nos obrigou a mudar a maneira de ensinar. As escolas, milhares de professores foram afetados, houve fechamento de escola, as escolas ainda estão fechadas, né? Mas as aulas continuam remotas, e essa crise, ela fez com que todos nós tivéssemos que aprender a ensinar de novas maneiras. Mesmo aprendendo a ensinar de novas maneiras, nós utilizamos, basicamente, nesse período, as mídias digitais, que, infelizmente, no Brasil, não é acessível a todos. A questão é que todos, né, todos fomos pegos de surpresa nessa questão do coronavírus ou da pandemia. E sabemos também que o ensino nunca mais voltará a ser da forma como ele era antes. É preciso que os professores que já vivenciaram, que nós vivenciamos agora durante essa pandemia, o conhecimento, a busca por novas formas de ensinar, novas ferramentas, que a gente entenda que essas ferramentas, elas devem ser estendidas de forma plural e não de forma monocultural. Nós precisamos atender a todos de forma equitativa, de forma igual, não da mesma forma, né? Igual, quando a gente fala, está dizendo o quê? Oferecer a todos as mesmas condições de aprendizagem, as mesmas condições de estudo, de acordo com a realidade de cada um deles. Para todos os países, essa pandemia tem sido realmente um grande desafio. E um desafio por conta das grandes desigualdades internas. E no Brasil, as desigualdades têm cor, têm raça, têm etnia, porque o Brasil é um país estruturado pelo racismo e que permanece, infelizmente, com o racismo estrutural que tem as suas raízes lá no sistema escravocrata, onde o negro era visto apenas como a mão de obra, não era visto como um ser pensante, era mais uma mão de obra. Antes, nós vivíamos uma rotina e a pandemia veio e jogou tudo no lixo. E o mesmo aconteceu com o funcionamento da escola, com o plano, com os PPPs, com o planejamento pedagógico, mudou tudo. E agora, nós temos que repensar todos os papéis. As escolas agora, elas estão preocupadas em repensar ou em pensar como vai ser o retorno às aulas. Como se organizar para esse retorno, para receber o aluno. Então, e não é só isso, né? Pensar também a prática pedagógica, como atender a esse aluno. As entidades representativas, todas elas, reforçam a ideia de união e compartilhamento de informações. A escola, ela não educa, ela é um dos agentes, dos espaços de educação. A família, todos os outros espaços contribuem para que a educação aconteça. E a escola é um desses espaços. E agora ela vai aprender a repensar e começar a reforçar a presença da família, a presença dos pais, no processo de ensino, de apoio ao ensino de forma mais significativa. Mas isso também é muito questionado em relação a toda a sociedade, porque a grande maioria dos pais, eles trabalham o período de 8 horas. Então, o período de dar esse apoio, de dar essa atenção para o filho, é um pouco mais limitado do que o da grande maioria. Pode passar. Tá. A Suelaine Carneiro, pode voltar, eu não tinha visto de passar. Suelaine Carneiro, ela fala o seguinte, que ela é uma integrante do GL10, Instituto da Mulher Negra, e ela diz que a pandemia dificulta o acesso à educação. E o que está em ação são algumas propostas de educação à distância, educação remota, e uma variedade de denominações que, no fundo, representam uma educação mediada pela tecnologia ou por programas que vão ser disponibilizados na televisão, nos meios digital, via programas de internet. É um espaço ao qual a população negra, em geral, tem menor acesso. Então,
é uma exclusão. Por mais que se tente, né, por mais que se pense, a educação ainda continua na linha muito monocultural, pensando em atender a tudo e a todos, como se pudesse conseguir isso da mesma forma, para tudo e para todos. É preciso pensar em como oferecer garantias e o acesso à internet de qualidade, porque hoje nós já estamos lidando com uma internet problemática, né, para todos. E a Edneia Gonçalves, da ONG Ação Educativa, ela diz assim, a oferta de EAD, da forma como se apresenta, eu disse desde o começo, ela desconsidera a dificuldade de acesso dos estudantes à internet. É como se todas as casas, todos os estudantes tivessem pelo menos um celular equipado com internet. E nós sabemos que, com a educação remota, um dos impactos é exatamente esse, porque muitas famílias têm apenas um celular para acesso de 2, 3 ou 4 crianças. Então, é preciso que seja repensado, pensado essas novas tecnologias para que todos tenham acesso. Educação online, lives, EAD, em meio à pandemia, são uma realidade, uma vez que estamos em isolamento social. Vocês já estão participando da segunda ou terceira hoje, né? A Ronhara já está participando da segunda, Rose também. Isso seria muito significativo se todos os jovens alunos e alunas tivessem acesso restrito às novas tecnologias. Mas, como eu disse, não é a nossa realidade, né? Nós sabemos que essa é uma realidade desejada, mas não real. Diante de um cenário em que muitos jovens não dispõem das necessidades básicas, como, por exemplo, alimentação, fica patente a exclusão desses jovens do processo educativo. Assim como o decreto 1331 de 1854 proibiu o acesso à escola de pessoas que foram escravizadas, hoje temos o impedimento desse grupo étnico do acesso ao conhecimento por não disporem dos recursos supracitados para as aulas. Isso se constitui uma total falta de respeito ao outro, ao negro, ao pobre. É não pensar em todas as possibilidades. É claro que, como foi dito, a pandemia chegou, pegou todo mundo de surpresa, né? Não havia uma preparação para isso, mas também é preciso que se preparou para atender à educação, mas se preparou para atender de forma monocultural e não plural, como deve ser. Num cenário em que o futuro aponta para um horizonte de restrição econômica, de desemprego, de morte, de desesperança, a possibilidade dos jovens mais pobres e negros deixarem de acreditar na educação como um caminho para a sua mobilidade social, para a sua realização como sujeito, é muito maior. A gente pode ter jovens desacreditando de que a escola é um espaço para sonhar e desenhar projetos de vidas possíveis. Eu disse, né? É preciso que a gente comece a pensar no espaço para que esse jovem continue sonhando, continue querendo se educar, não apenas para ter a sua mobilidade social, mas para buscar a sua formação. Os estereótipos associados à juventude e à pobreza, o racismo estrutural, tá, fazem com que não se dê a resposta adequada e necessária a essa questão. Que não se pense numa educação mais abrangente, que contribua, que atinja ou que consiga alcançar o jovem pobre, o jovem negro. Tantas mortes de jovens negros que vivem em favelas e periferias terminam sendo banalizadas e naturalizadas por conta do nosso racismo estrutural. É como se a vida de um jovem negro valesse menos do que a de um jovem branco, morador das áreas mais nobres da cidade. Isso dói muito, né, pensar ou ver dessa forma. Por quê? Porque esse racismo estrutural fazem com que aconteça dessa forma. Parece que a vida do negro tem um menor valor. E para nós que somos estudiosos, pesquisadores do movimento negro,
que estamos aí estudando, lendo e assistindo todos os dias todas as questões associadas a esse movimento, dói muito ver que a morte de um negro é uma morte a mais. Não causa ainda nenhuma grande estranheza, a não ser nos grupos e movimentos já organizados para esse fim. Né? Rose, muito obrigada. Maria Ivone, obrigada. Né, acho que depois nós vamos ter um grande diálogo aí depois da fala da Lu também. A Lu, né, já vai iniciar, só quero agradecer também a presença de todos e todas que já estão aqui na reunião. Né, o Gerson Areco, presidente do Quilombo da Picadinha, também está aqui presente conosco nessa noite. Obrigada, tá, Gerson? É ótimo, né, ter essas presenças, né, junto conosco nesses debates. E os demais colegas da Unigran, FECRA, as escolas municipais, estaduais, as representatividades, né, do sindicato, do Centrais-Sul, estão também conosco, e todo o pessoal da CEMED que faz parte desses GTs. Então, Lu, você também tem 30 minutos e depois a gente abre, né, para os questionamentos. Tá, espero que a minha voz esteja nítida, né? Tá ótimo. Boa noite, Gers, que está aí, a todos os alunos da professora Maria Ivone, da professora Rose. Agradeço essa oportunidade de estar vindo falar, né, como militante, ativista do movimento negro. Eu quero começar com a frase que eu sempre começo, que é da Angela Davis: quando uma mulher negra se movimenta, toda uma estrutura da sociedade se movimenta junto, né? Toda se levanta e essa estrutura é necessária. Porque o movimento negro Dourados, hoje, ele conta com 19 entidades dentro do conselho, né, que a gente participa, né? Então, sim, várias entidades, como a Associação Picadinhas, a OAB, né? E tanto a educação, a saúde, toda a cultura, e sempre fazem parte, né? A Gabriela também está aqui, Gabriele também, né, filha do Gerson, está aqui, uma jovem estudante, militante, ativista também do movimento negro. Eu quero agradecer a todos que estão aqui junto com a gente. Mas o que eu quero falar, que a professora pontuou muito essa questão, né, de como a pandemia, hoje, na questão da saúde negra, de como que ela vai atingir e de que forma ela vai impactar a vida social desse jovem negro, né? Quando a gente fala em estrutura, né, em racismo estrutural, quando se fala em educação, né, de como que essa estrutura movimenta e enriquece a nossa juventude, eu sou do movimento da Universidade Federal. Eu, quando entrei na universidade, logo que eu entrei, eu falei, enquanto todo mundo estiver de preto, eu quero estar de rosa. Aos meus 36 anos. Aí perguntaram para mim, mas como assim? 36 anos, falar que todo mundo estiver de preto, eu quero que você estar de rosa. Então, eu quero fazer a diferença. Se eu não puder ser diferente, eu não quero estar onde está. Sou mãe de 3 filhas, um neto, né? Hoje, aos meus 50 anos, eu tenho 30 anos de militância, né? Tanto em tantos outros movimentos, também como ex-mulher de militar, a primeira mulher a fazer um aquartelamento junto a instituição, a academia da Polícia Militar. Fui uma dessas mulheres que fiz o movimento dentro de Dourados. Quem me conhece a minha história, não é? A Lucimar morreu há muito tempo. Eu digo que quem nasceu foi a Luhara do movimento negro, a Luhara que levanta a bandeira, e por ser mulher negra e pobre, de situação mesmo da periferia, sou maracajuense, né? Neta de avós que trabalharam a cultura da Folia de Reis, de São Sebastião, que fizeram uma história de luta mesmo, de pessoas que são guerreiras. Então, eu venho dessa linhagem, né, da minha ancestralidade, que eu tenho muito orgulho. E eu me descobri negra. Se alguém disser assim, você é negra? Porque eu sou branca para muitos pretos, né? Sou branca para muito preto, e sou preta para muito branco, né? Então, assim, você, para descobrir, eu sofro duplo racismo, ou triplo racismo, porque eu não demorei para me encontrar. Quando você se encontra numa universidade, como mãe, mulher, esposa, né? Aí você pensa,
Quem sou eu, né? Eu falo sempre que é muito dolorido se descobrir mulher negra numa sociedade que tem uma estrutura totalmente racista e preconceituosa. Me perguntaram numa live esses dias qual era a dor, qual era a maior dor de uma mulher, né? Que a dor era essa? Eu acho que a maior dor é a dor que nós sentimos todos os dias quando acordamos e temos uma sociedade que ainda nos vê de forma escravizada, né? De forma ainda de como minoria. Somos a maioria desse país. Quando eu penso nisso, eu penso que quando se fala em educação, só se faz e a gente só se descobre negro. E como que essa estrutura ela é dolorida e nos machuca quando a gente começa a estudar, quando a gente abre a nossa mente para descobrir que as falas e as palavras têm sentidos duplos, né? Elas têm sentido e ela tem que ser mastigada e engolida muitas vezes, né? Então eu descobri que ser negra foi uma descoberta na universidade, na academia, que eu falei, caramba, eu sofro racismo há muito tempo e eu nem percebia isso, né? Como que eu não percebia esse racismo, essa negação de direito? Como eu não percebia que eu era me negado o direito, na minha juventude, aos meus 13, 14 anos, o direito a uma educação, direito a uma saúde, ao direito a acessos que eram negados e que me eram tirados e que eu não sentia, né? E eu descobri isso na universidade. Eu fui descobrir isso na universidade. Quando a primeira vez que eu ouvi uma aula sobre Virginia Woolf e a professora sempre que falava sobre o direito da mulher, um teto todo seu, né, de Virginia Woolf, e ela falava muito sobre a questão dessa mulher independente, dessa mulher que descobriu o mundo. E eu fui descobrir o mundo através de Virginia Woolf, uma escritora, né, inglesa, né, que tem toda uma história muito bonita, mas também muito feminista, uma mulher revolucionária para aquele tempo. Eu falei, mas será que tem outras histórias que também pode ser faladas sobre as questões das mulheres negras? E aí eu fui ler André Lourdes, aí eu fui descobrir outras escritoras, Angela Davis, eu fui conhecer a minha história e fui conhecer os espaços negros dentro da universidade. Os espaços negros dentro da universidade, me trazidos por Maria Seres, por Dores Capitão, por várias mulheres maravilhosas, como eu vou dizer que houve muitas mulheres na minha vida, mas eu acho que uma das melhores negras mais incríveis que eu conheci na universidade se chama Maria Seres. E foi Maria Seres que me trouxe para de descobrir e me trouxe para o NEAB e falou, vai para o NEAB. E eu comecei a pesquisar sobre essa questão e me descobri negra. Ser negra hoje é defender outra mulher, porque eu descobri que, me descobri porque a dor de descobrir negra é uma dor toda nossa. Tem até uma frase que é da Vilma Piedade, que ela diz que sororidade é uma frase para ser usada entre todas as mulheres, mas dororidade é uma dor só nossa. Só nossa, por quê? Porque junto com essa dor, que é tão minha, vem a dor da toda a minha ancestralidade, a dor do racismo, a dor do preconceito, a dor que traz comigo toda uma história. Então, essa questão também foi me vista assim. Quando voltando agora a falar sobre essa questão, que eu não quero... eu vi muito você, a doutora, falando sobre, a Maria Ivone falando sobre a questão de como que os negros hoje, né, nesse momento, nesse contexto atual, eu falando como coordenadora de saúde, como à frente de um conselho, porque atrás de mim tem outras mulheres, que atrás de mim tem outras pessoas que são importantes na minha vida, que me ensinam todos os dias, que desde a minha vice-presidente do Comafro, desde o Gerson, que também foi nosso conselheiro, representante ainda, né, do Quilombo, onde aprendi com eles a descobrir outros espaços e outras vulnerabilidades, né, porque existe. O SEMAS me trouxe isso também, quando eu fui para a SEMAS como orientadora, e a gente tinha um grupo de mulheres. Começamos com um grupo de mulheres lá com 5, 10, 15 mulheres logo que entramos. Quando nós saímos, nós tínhamos 80 mulheres conosco. Então, são 80 mulheres que a gente descobriu as dores dela, que a gente discutia no dia a dia.
e eu descobri como era importante a representação dessa mulher negra nesses espaços. Mas eu falando sobre isso e também falando sobre a questão, voltando para esse momento de pandemia, e hoje estando na saúde, eu vejo quanto que essas mulheres negras, conhecendo a vulnerabilidade delas na assistência e vindo para dentro da saúde, e dentro dessa pandemia, qual estou à frente, né, lá, essa oportunidade que eu tive de conhecer esse outro lado, porque eu acho que a vida só me deu a oportunidade de conhecer vários lados da sociedade, me colocou em vários lugares importantes, né. Uma das coisas é descobrir que essas mulheres, a maioria são chefes de famílias, né, que essas mulheres estão desempregadas nesse momento, que eram faxineiras, as mulheres que faziam limpeza nas suas casas, que fazia casa, trabalhava lá, vamos pensar aqui em Dourados, que estavam atendendo, fazendo faxina, vivendo das faxinas, das diárias, né? Essas mulheres vão sofrer esse impacto. Além dessa questão, eu penso que os homens também, né, os que estão hoje, maioria dos nossos negros na social, eles trabalham com serviços precários, né, estão empregados em serviços precários ainda, são os que fazem a mão de obra, que vende lá, que estão lá vendendo as suas mercadorias, que estão construindo, os que estão limpando o quintal, o porteiro, o zelador, né? Então, assim, hoje a maioria deles aí que estavam nos serviços precários estão desempregados, muitos deles estão desempregados hoje. Como que vive esse chefe de família em tempo de pandemia? Como que a nossa sociedade vê as políticas sociais para essas? Será que eles alcançaram? Todos eles alcançaram? A gente pode ver aí que a maioria dessa assistência passada pelo governo não chegou a todos, né? A acessibilidade. Então, assim, que eu penso que quem está sofrendo mais um impacto nesse momento são as mulheres, as chefes de famílias, que além de que essas mulheres lhes são negados os direitos na questão, quando a gente pensa na letalidade desse momento, a gente pensa também que a população negra é uma população que sofre de doenças, né, já é genética, já é dito que a maioria tem aí questão do coração, são hipertensos, né, são hipertensos, diabéticos, são essas doenças, e principalmente a anemia falciforme, é uma das doenças que já é dirigida, a gente sabe que vem da população negra, que está dentro dessa cultura negra. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que essa letalidade social, ela ataca de maneira muito grave a nossa periferia, as nossas comunidades dentro dos grandes centros urbanos, como até Dourados. Não sei se todo mundo conhece, mas nós temos espaços que a gente antes falava, Dourados não tem favela. Dourados hoje tem favela. Dourados hoje tem favelas e não é só um quarteirão. É uma favela que está crescendo a cada dia. E a cada dia tem mais famílias que têm uma dor maior, que é a dor da fome, que é uma dor que não existe. Eu acho que só quem viveu, quem sentiu, pode conhecer essa dor. O racismo que se atualiza todo dia, né? Porque esse racismo ele se atualiza de todas as formas. E esse recorte estrutural, esse preconceito e o racismo e a negação de direito, ela é feita, essa violência estrutural, ela está aí. Seja nas políticas públicas, seja no acesso a essas políticas públicas de direito, né? Que a lei diz que é igual para todos, mas na verdade não. A doutora acabou de nos dizer que a educação ainda é um espaço não para todos, não é mesmo, 2% da nossa população negra chega a um doutorado, e quando se diz uma mulher negra, é menor ainda, né? Quando se fala em violência contra a mulher negra, nós somos a linha, né? Somos a linha lá, somos no topo da pirâmide, e quando se trata de questão de políticas sociais, de acesso econômico à estrutura de poder e ascensão, nós somos a base da pirâmide. Nós estamos lá, achatados, nós estamos abaixo da linha da pirâmide. Não somos mais nem a coisa, nós estamos na linha da miséria mesmo, que é igual está hoje a população. Após a pandemia, nada vai ser assim, os estudos,
os grandes estudiosos de toda a universidade não têm uma coisa boa e nenhum faz uma visão, um estudo dizendo que vai ser bom. Não, não vai. Porque a gente está vendo que o acesso e morte hoje da nossa população negra, na questão do coronavírus, ela é muito maior. Então, assim, ele é dito como suspeito a ter. Mas se escolhe dentro de uma família uma pessoa para fazer o teste. Pergunta na periferia quantas pessoas tiveram acesso a esse teste. Não é todo mundo. Então, uma questão, quando se diz nisso, são os nossos povos, nosso povo negro que estão nos cortiços, favelas e nas parafitas. Essa é a nossa ancestralidade, a nossa herança é essa. Infelizmente, a gente sabe que muitos outros morrerão. E eu acabei de ver no jornal que a pandemia no Mato Grosso do Sul não chegou ao seu ápice. Se não chegou ao seu ápice, daqui 2 dias nós teremos um ápice, já imaginou quantos irão morrer? Porque ainda não chegamos no colapso na saúde pública. A saúde pública, o SUS, tem feito um trabalho imensurável, que ninguém acredita. Mas o SUS, se não fosse o nosso SUS, nós estaríamos com morte muito maior. Eu acho que, quando as pessoas dizem que o SUS é uma estrutura falida, ela foi sucateada, ela não foi preparada para isso, porque ninguém estava esperando que isso acontecesse. Óbvio que o acesso ao SUS, aos postos de saúde, é da população periférica, e a gente, quando vê a periferia, a gente sabe que a periferia tem cor, né? A periferia tem cor, ela é tem ali interseccionalidade junto, é interseccional, ali tem preto, você sabe que é questão econômica, preto, a gente não nega que a população branca também, ela é pobre. Tem muita gente branca pobre, sim, mas a maioria é negra. Quando a gente pesa na balança para ver que existe um estudo que a periferia negra que está morrendo nesse momento, é a população negra. Mas como que a gente vai falar em isolamento? Como vai falar em isolamento uma população que vive em casas que tenha 2 metros quadrados, aonde moram seus filhos, 2, 3 filhos, porque a maioria deles são pais, mães, que tem. Aí mora o avô, a esposa, o tio, às vezes, né? Como que essa família vai falar em isolamento social? Como ela vai fazer isolamento se ela ainda é essa população trabalhadora negra que pega o trem ou o ônibus lotado, né? Precisa trabalhar. Então, se a gente pensa nisso, a gente pensa que o auge de morte ainda não chegou ao seu ápice dentro da periferia das populações carentes, negras, né, da nossa sociedade, que deveria ter hoje uma visão muito mais ampla nessa questão. E não foi atingido. Quando a gente fala isso também, eu sinto a dor dos meus irmãos indígenas. Por quê? Nós vivemos numa cidade, querendo ou não, que a pandemia também atingiu eu não tenho como falar de mulher se eu não falar de outras mulheres. Né? Eu não tenho como falar da mulher negra se eu não lembrar que a minha irmã, a minha história ligada a dela, que é um povo original, que também está sofrendo com a pandemia nesse momento. E sobrará para nós, depois que passar essa pandemia, quantos avós, quantos parentes, quantas dores nós vamos levar conosco. Quantos jovens deveriam hoje repensar de que forma eles estão vivendo essa pandemia, porque, querendo ou não, a juventude tem uma responsabilidade com a questão dessa pandemia neste momento, né? Eu falo como saúde, também como Comafro, de dizer que nós paramos tudo, parou tudo. Né? A gente não, eu esperava terminar o mestrado, depois esse ano, né? Mas, como aconteceu, tem um livro que eu estou escrevendo, eu pretendo terminá-lo, né? Agora que estou aí junto com o pessoal da história do Pantanal, que eu agreguei aí agora, fui convidada a participar para escrever a memória do povo negro no Mato Grosso do Sul. E a gente vai escrever. Mas, assim, que será? Eu não penso muito negativo, eu acho que a gente tem esperança, enquanto a gente está vivo e puder fazer com que a nossa população tenha consciência que neste momento é hora de abraçar. Tudo bem, vai falar que nós vamos melhorar, talvez a gente não melhore tanto como a gente queria, mas a gente ainda tem condições
de alcançar muito mais pessoas, temos condições de unir nossas negras e negros, nosso povo da periferia, porque a gente fica muito assustado com essa questão do que o Comafro, por exemplo. O nosso trabalho nesse momento seria estar fazendo políticas ou alimentando a política no município ou fazendo um trabalho junto com a comunidade para disseminar, porque disseminar a gente não vai usar essa palavra, mas podemos amenizar a questão das intolerâncias religiosas, da questão do preconceito, do racismo, e nesse momento a gente deu uma parada, né? Porque a gente não tem como, a gente tem nossas reuniões, nossas lives, a gente está fazendo capacitação, ainda estou presidente até outubro, né, até o final de outubro agora, aonde a gente vai fazer de novo a nossa eleição. Eu espero que quem venha para frente aí possa fazer um trabalho. Dentro da educação, a gente também tem projeto, a gente tem projeto dentro das comunidades quilombolas, projeto Reflorescer, levar os estudantes para conhecer o quilombo. A gente tem projeto dentro das escolas de também fazer um trabalho de história da questão afro, de estar fazendo um levantamento desses alunos que realmente, às vezes, decidem pelo trabalho, né, porque precisam, mas eu acredito que a gente pode fazer muita coisa boa, porque isso vai passar, né? Uma das coisas que eu falo que vai passar, e que, quando passar, a gente vai se abraçar muito, porque o povo negro, ele está unido, né? Eu acho que nunca fez tanta live na questão da violência contra a mulher negra, tanta violência contra a questão, muita gente levantou a voz para falar contra o preconceito, né? A gente está aí com a questão de que a gente não vai se calar, e que a vida negras importam, que a gente precisa debater. Eu estou aqui para discutir, o que vocês me perguntarem, eu estou aberta a pergunta, estou aberta também, porque tem que ser provocada. Às vezes a gente precisa ser provocado para poder falar. E eu falo muito, professora. Esse é um problema de professor, né? Falar muito. Começa a falar e pá. Eu falei que começa a quase metralhar, né? A gente tem que parar de metralhar. Obrigada. Obrigada, Lu. Obrigada, Marivone, a todos. Eu vou ler aqui duas colocações do Gerson, né? Que nessa discussão que a Lu colocou, eu achei muito importante, que ele coloca que foi um enorme prazer participar do Comafro, né? Não é que aprendemos, já acho que a gente aprende todo dia, né? Que ele falou assim, que sentimos seguro, vamos, né, dar importância, ter os conselhos, né? Que os conselhos, eu vou colocar o que eu conheço de Dourados, e a Lu tá aí, e o Gerson também tá aí como representante do movimento quilombola. Os nossos conselhos foram por muito tempo calados, né? Silenciados, né? Os movimentos continuaram, né? As representatividades continuaram, mas eu sempre brinco, as pessoas esquecem que os movimentos, os conselhos, não são das prefeituras, eles são do povo, das representatividades. E quando mais, né, pessoas vão, as pessoas sempre pensam politicamente, né? Essa gestão, vamos abrir, né? Como se fosse um bar, né? Algo que abre e fecha. Eu fico indignada com essas colocações, né? Olha, eu não gosto, então, na minha gestão não vai falar nada de diversidade, na minha gestão não vai falar nada de LGBT, mas quem sabe, né? Quem sabe na próxima, né? A gente deixa, né? Abre o conselho novamente, eu fecho. E isso impacta no que a Marivone falou e que a Lu também vem falando há muito tempo, no contexto da educação, né, no contexto da saúde, né, de entender o SUS, que muitas pessoas não entendem realmente a força que o SUS tem, não entendem realmente a força que a educação tem, e quando a Lu falou essa questão da escola, né, só na universidade me descobri negra, isso dói, porque nós fazemos parte da educação básica, né? A educação básica não começa no primeiro ano, ela começa lá no CEIM, ou dentro de casa também, né? Ela começa também dentro dos lares. E esse dia uma professora me fez um questionamento, eu falei, Rose, mas quando você estudou, né? Quando você se formou em pedagogia, não se falava em diversidade? Eu vou ser bem sincero para vocês, não falava em diversidade. Por quê? Nós víamos nossos colegas negros, indígenas, como colegas de fato, não tinha essa questão do negro, né? Eram os nossos colegas. Mas eu coloco, assim, foi o que eu vivi na minha época, né? E depois a gente foi ver com o tempo
que o preconceito estava ali e nós não observávamos. Nós não percebíamos. A gente foi perceber quando a universidade veio com todo aquele... Tirou a nossa máscara. Tirou a nossa máscara. Tipo assim, opa, agora eu vou abrir os olhos, vou limpar, vou fazer uma limpeza e falar assim, ó, a realidade é essa. Não é aquela que vocês imaginavam. Que nem hoje eu tive uma reunião e a pessoa falou assim, que foi usada uma frase, o novo normal pós-pandemia. Eu falei, que novo normal? Se nunca existiu o normal. E nunca existiu nem o normal, quanto mais o novo normal. Então, são pontuações. O Wagner, né, está aqui conosco, ele é bibliotecário da UFGD e também faz parte dos movimentos sociais, está bem ativo. E ele faz uma pergunta para você, Maria Ivone. Quais as ações específicas após a pandemia a escola pode e deve fazer diferente para corrigir as desigualdades raciais que afetam fortemente o nosso povo negro, né? Acho que não basta TICs e a estrutura racista também nos sistemas educacionais desde sempre. O que você nos diz? E a falta de preparo do professor ou da professora para lidar com o racismo, como fica? Eu vou deixar aí para a Maria Ivone, que ele colocou para a Maria Ivone. Mas eu vou fazer uma sugestão. A Lu também pode colocar. Eu vou fazer uma sugestão, professora Maria Ivone. A gente do Comap, a gente tem um trabalho, até um projeto para isso, para formar professores na questão étnico-racial. Por quê? Nós precisamos discutir professores que precisam entender o que é a história da África. Não existe povo escravo, existe povo escravizado. Não existe povo negro assim em questão. Existem povos que vieram, que têm uma ancestralidade afrodescendente, né? Povos livres que foram escravizados. Então, todas essas coisas precisam ver e não fazer a questão também das comemorações que são erradas, no momentos errados, né? E que a gente precisa ensinar nossos filhos que isso é errado, em certas formas de brincadeiras, de certos bullying, de certas coisas. E não é que eu sou contra o politicamente correto, eu acho que precisa, sim, de muita coisa para ser mudada, mas a educação tem um compromisso, tem que ter um compromisso com seus conselhos, tem que ter um compromisso com a educação afrodescendente, com a Lei 10.639. A lei precisa ser efetivada no município como uma coisa prática, não só no papel, e que não forma professores antirracistas. A política, antes de tudo, tem que ser antirracista. Está fechado o seu áudio. A Ivone está fechada. Já. Eu concordo com o que você... Caiu. Concordo com o que você está falando, Mari. O que você falou é verídico. E respondendo para o professor, eu gostaria de dizer assim, a educação, ela por muito tempo foi puramente monocultural, como vocês duas acabaram de dizer agora, né? Ela não enxergava as diversidades, ela era daltônica, só enxergava uma cor, né? A partir da evidência dos movimentos, quando começaram a se organizar, a educação teve que se movimentar, mas ela não conseguiu ainda se organizar para a pluralidade. Existem alguns pesquisadores que defendem a interculturalidade, a Kandou, muitos pesquisadores defendendo que é preciso pensar na sala de aula não como um espaço monocultural, um espaço único, mas como um espaço de aprendizagem, onde eu aprendo com o outro, onde todos nós somos professores e aprendizes, onde nós aprendemos com todo mundo. Então, é preciso desconstruir essa ideia de educação que nós temos. Mas, para essa desconstrução, nós precisamos da formação de professores. Nós precisamos repensar a formação, porque na educação sempre acontece assim, olha, vamos fazer educação por projeto, corre lá, joga um modelo de projeto, como se todo mundo soubesse trabalhar aquilo e começar. Agora nós temos que comemorar o Dia da Consciência Negra. Vamos comemorar, fazer o quê nesse dia? Né? Vai lá, faz uma festinha, faz alguma coisa tão abstrata que não dá nem para... E folclórica, né? Que não dá nem para poder dizer, olha, isso aí está contribuindo de alguma forma para a discussão da questão afro na escola. Não está contribuindo. Então, é preciso repensar. Modelo, nós não temos, Wagner. Isso é uma construção mesmo. É preciso que a gente construa projetos, que o movimento se aproxime mais da educação escolarizada, mais, para fazer essa discussão com os nossos professores e com os nossos alunos.
e que haja esse espaço, né? Que seja construído esse espaço. Principalmente na questão da literatura negra, né, professora? Porque a literatura negra, hoje, ela está rica. Hoje tem muitas coisas ricas, coisas boas, didáticas, pedagógicas. Eu trabalhei a questão da educação inclusiva até, e dizer que a educação inclusiva é aquela que cada ser é diferente, num momento diferente, com seu jeito diferente, que todo mundo é diferente, seja branco ou preto, da sua maneira, com seu jeito de ser, com seu contexto cultural, e são pessoas que precisam ser trabalhadas de formas diferentes, né? Porque cada aluno é um ser, né? Cada aluno tem um jeito, traz com ele todo o seu contexto histórico, social, e o seu modo de aprender. E a gente, às vezes, acha que tudo é homogêneo, vamos ensinar todo mundo igual. E não é assim, né? A gente precisa fazer uma anamnese dos nossos alunos para saber quem são primeiro. Quem são vocês? Cada um precisa ser tratado de uma maneira de aprendizado diferente. Óbvio que é difícil para o educador fazer isso, mas eu vejo que a universidade ainda consegue fazer isso com um aluno, com um estudante, aliás, né? Eu acho que hoje o que falta é essa visão do professor não trabalhar de forma uniforme, vertical, né? Ela tem que ser horizontal. E a gente precisa pensar horizontal. Se a gente não pensar horizontal, a gente não consegue trabalhar com isso. Eu acho que a educação hoje, ela tem tudo, tem toda a ferramenta no seu currículo aí, né, para fazer, as leis estão aí, os parâmetros curriculares de base estão aí para fazer um bom trabalho, mas a gente precisa de pessoas que tenham consciência desse trabalho. Porque eu falo para mim mesma. Que dia que eu tive a professora negra na minha sala? Que dia que eu descobri uma professora negra foi na universidade, quando eu dei de cara com a professora Maria Célia de língua portuguesa. Aí eu cheguei e falei, então, que professora linda. Depois a Maria Eugênia Portela, depois a Maju. Daí eu falei, caramba, tem muita gente preta, muita gente linda nessa universidade, por que não? Aí o professor Rogério e outros professores da letras que me trazem lembrança de ser um professor negro com um currículo, com um aprendizado que eu falei, gente, eu posso chegar lá, olha, eu consigo. Então, essas referências é importante. E eu falo isso, que é importante a nossa representação. É preciso ter mais professores negros conscientes da sua negritude, consciente do seu lugar de fala, né? O quanto ele é importante numa sala de aula. O Gerson fez uma colocação aqui de uma reunião que vocês tiveram na FADIR, e até eu comentei com a Lu esses dias, Gerson. Eu vejo assim, a FADIR ela é uma faculdade indígena, que não tem indígena. A FADIR, né? Ou a FAIND? A FAIND, ela não tem indígena, né? A gente anda ali, são poucos o que tem. E a gente, quando a Lu coloca, a Marivone coloca, o Wagner perguntou, nós fizemos uma formação de professores sobre as relações étnico-raciais em 2016, na CEMED, e a nossa professora, ela é negra, né, ela trabalha na educação infantil, né, a Maria, que veio, né, talvez eu acho que ela deve estar com vocês no movimento negro, ela veio da África, né, o esposo dela, ela fez o mestrado também na UFGD, e nós tivemos um grande problema na hora de ofertar o curso, né? Professores de pedagogia não quiseram fazer o curso, só foram os professores de história, né? Então, assim, a gente sempre brinca. Então, assim, a história afro tem que ser contada só por professores de história, o professor de pedagogia do primeiro ao quinto não precisa, né, participar da formação, né? Então, assim, só professor de história. Então, eu vejo assim, a universidade, como a Lu colocou, muito bem colocado, a Marivone também está na universidade há muitos anos, quando nós abrimos a questão de cotas, né, que foi aberta, a gente tem essa discussão muito séria, né, por que escolhe uma área de formação e não vai para outra área de formação, né? A gente tem poucos professores na pedagogia, hoje estão bastante mais na história, a gente vê, né, bastante esse movimento do negro, né, principalmente nos cursos de história, das ciências sociais também, que agora deu, né, uma amplitude maior, né, que eu acho maravilhoso essa discussão, mas nós não temos
a escola também preparada, e nunca tivemos, acho que a gente tem que repensar muito, gente. Faz quantos anos tem a escola e ainda a gente continua vendo práticas pedagógicas de comemorar somente naquele dia, tirar, né, que nem nós falamos agora, né, o daltônico social, que nós somos muito isso, que ainda se comemora só em novembro, o dia, né, da consciência negra, ainda pinta, tem escola que ainda pinta, gente, faz todo um teatro, e não é isso que nós queremos o conhecimento, o movimento fazendo parte disso, e quando o Gerson coloca isso, é muito triste, e ainda colocou a questão do indígena, né, dos nossos irmãos, nós estamos numa cidade, a maior cidade, né, nesse estado que tem uma comunidade indígena, e a Lu falou das favelas, né, eu acho que a gente tem que questionar isso, que nós temos favela, nós temos os quartinhos, não quarto, nós temos uma sala que é para a família inteira morar. O quartinho do despejo. Né, nós temos os quartos, ela está no sistema de saúde, ela tem visto muito isso de frente, a gente que está nas escolas, a gente tem visto muito isso de frente. Então, assim, todos que estão participando, o Wagner, né, colocou aqui também, vou colocar e vou abrir para os outros também, mas eu estou instigando também, né, que o grupo também traga, porque, assim, a gente vive isso dentro da escola, a gente vive também, não só dentro da escola, mas nos ambientes escolares que nós trabalhamos, né, porque a gente também trabalha em ambientes escolares e a gente vê muito forte isso, e não adianta falar, está tendo aula remotamente. Hoje nós tivemos muito problema de internet, nós estamos fazendo de conta que nós estamos dando aula para cumprir o calendário acadêmico até o final do ano, nós não estamos dando aula, né, estão sendo prestados alguns serviços, mas que serviços estão sendo prestados de fato? Né, para a sociedade, para quem está sendo prestado, né? Então, tem todo esse questionamento. O Wagner colocou de novo, conversando um pouco com o Silvio Almeida, 2019, sobre o racismo individual e institucional, quais os maiores desafios no meio escolar, principalmente para nossas mulheres negras, que são as principais vítimas do racismo, né? Então, eu deixo para a Lu também, para a Maria Ivone, que também está dentro da universidade, eu também estou, e para outras colegas, nós temos o pessoal do Sintrai, tem um pessoal da Unigran aqui também junto com a gente, o pessoal do movimento também está aqui conosco, e alunas também, para também estarem fazendo esse questionamento, e até enquanto acadêmicas e professoras também estar nesse diálogo aí conosco. Vou começar, depois você continua lá, tá. Fazer alguma pontuação, tá bom? Olha, os desafios para a mulher negra começam com o processo de acesso, né? Até ela chegar. E além do acesso, é realmente o desafio de se manter e de encontrar esse espaço de representatividade, de luta, de organização dentro da universidade. Porque ainda existem hoje já muitas faculdades que já trazem a temática afrodescendente como uma temática para estudo mesmo, história da África, lá no estudo de história já da educação já trazem essa temática, mas muitas ainda não. E há uma resistência, sim, da sociedade em estudar e conhecer todas essas temáticas. Então, um dos desafios, a meu ver, é ela conseguir chegar até a universidade, é ela conseguir, como a Luara, chegar no mestrado ou no doutorado. É possível, Luara? Não é impossível. Mas que é um desafio, sim, essa sobrevivência, a questão de... Eu falo também... Isso. Por quê? Porque o acesso não é tão difícil, basta você ter vontade e acreditar que é possível, porque o estudo, eu parei de estudar, eu comecei a estudar, parei de estudar muito nova, casei, né? Aí, 17 anos depois de parar de estudar, eu falei assim, gente, eu não estou conseguindo mais alcançar minhas filhas, eu preciso voltar a estudar. Aí eu falei, tinha uma escola perto da minha casa, que é o Celso Miller, aqui do lado, eu falei, gente, vou lá, vou estudar, porque eu preciso ajudar minhas filhas. E eu, aos 36 anos, voltei para a sala de aula, terminei, não sei, e me dediquei, falei, vou passar na universidade, e vou fazer letras, né? Porque era uma coisa, em literatura era o que eu queria. E eu fui e passei. Mas ir na universidade, aí há outros 500. Com uma mulher com 3 filhos e separada, né? Separada, né? 3 filhos e ainda sozinha. Como sustentar e se manter na universidade?
aí fui buscar as bolsas de estudo. Óbvio que a universidade ainda tem essa abertura, que é as bolsas de estudo, que é a bolsa de permanência, a bolsa de alimentação, né? E contava com a pensão das minhas filhas. Foi o que mantém, mas eu entrava na universidade às 6, 7 horas da manhã, eu saía e embora para casa no último ônibus, né? Por quê? Porque eu também me envolvi no movimento estudantil. Então, o movimento estudantil também me deu a oportunidade de conhecer outros estados, outras culturas, outras artes, porque eu vivi a universidade. Eu não fui para a universidade para fazer o curso, eu vivi a universidade. Eu vivi a universidade cedo, à tarde e à noite. Quando veio a reúne, eu fazia letras, pedagogia, ciências sociais, direito, eu passeava na universidade. Eu vivi, eu me alimentei da universidade. Eu falo que o meu estudo nunca foi nunca. Eu fiz o PIBID, fiz todas as análises de pesquisa, tudo que vinha na minha frente para vocês verem que eu fui para o GEPRES, com DEC, NEAD, eu passeei dentro da universidade. Então, assim, isso me fez enriquecer. Por quê? Porque é questão de... O acesso é difícil. Se manter lá, muito mais. Porque é um desafio. E não é para qualquer pessoa, porque a pessoa tem que ser determinada. Eu falo que não adianta a gente, às vezes, falar assim, não é possível. É possível. Mas se manter na universidade é difícil para uma pessoa mais carente. É óbvio que eu passei, eu sei quantas vezes fiquei sem comer. Muitas vezes sem almoço, né? Mas eu vendia almoço para comprar na janta, porque às vezes eu ficava o dia inteiro na universidade. Eu voltava para ver minhas filhas na hora de dormir, né? E elas sabem disso. Minhas filhas estão hoje crescidas, também, né, estudantes, né? Penso que foi pela determinação e muito sofrimento, gente. Não é fácil se manter, porque você... E hoje eu não terminei meu mestrado nem meu doutorado ainda, doutora. Por quê? Porque eu tenho que escolher entre estudar e me sustentar, né? Hoje eu sou sozinha, minhas filhas estão lá, terminando a faculdade, todas crescidas, mas eu preciso escolher hoje ainda o estudo ou trabalhar. E como eu preciso trabalhar, e eu falo, já fiz uma faculdade, eu preciso trabalhar, eu acabo deixando o mestrado. Passei lá todo o trabalho para passar no mestrado, escrever todo o projeto, mas chega na hora e fala, peraí, tem que me dedicar totalmente ao mestrado. Como vou fazer isso? Né, se eu tenho que trabalhar. Isso não é só meu caso, é o caso de muitas outras mulheres. É o caso de muitas professoras negras que, às vezes, faz uma faculdade e não ascende a mais. Por quê? Porque não tem o suporte estrutural para mantê-la nesse espaço. Como se manter uma mãe de família, uma mulher que poderia estar fazendo mestrado, doutorado, que eu sei que eu tenho capacidade para isso, mas eu não tenho condições de me manter na faculdade se eu não tiver um emprego que me dê liberdade para ir para a universidade e viver a universidade. Porque fazer um mestrado, doutorado, precisa-se de dedicação, inclusive, né? Precisa. Não adianta você ir para a universidade para fazer um mestrado meia boca, né? Ou você pensar que você tem... Hoje é a mesma coisa de um aluno que faz ensino médio, porque um menino precisa sustentar a família, precisa calçar, precisa vestir, ainda mais com essa nova geração da juventude, que, infelizmente, a gente vive um mediatismo, a gente vive a questão dessa imagem. Então, eu acho que a dificuldade de uma mulher negra se manter na universidade pesa, porque a maioria delas ainda é chefe de família, mãe solteira, né? E que tem que sustentar suas casas, seus filhos. Em primeiro lugar, ela vai pensar na educação dos seus filhos. E depois nela. Porque nosso trabalho ainda é cuidar, ainda é proteger. E você falou uma coisa bem interessante, Lohara, também, que eu acho que é bom a gente colocar aqui, né, até para as pessoas fazerem um questionamento, né, que sempre é aquela questão. A mãe solteira, a mulher separada, sempre tem um apontamento além daquela outra colocação, né? Não é só a mulher, não é a Lohara, né? Muitas vezes as pessoas falam, é a Lohara separada, né? Ou é a outra pessoa separada, é a mãe solteira, ela é mãe, né? Eu não sinto solteira, né? Ela é a Lohara, não é a Lohara, a mulher separada. Então, além disso, também tem as marcas que vêm atrás desse processo, né? E isso também é muito forte na escola,
né? Que a gente percebe, quando a gente já ouvi muitas vezes, né? Ah, mas é a filha da mulher separada, é a filha do pai, tá? É o filho do pai, né, solteiro, é o filho daquele pai, né, viúvo, então também tem as marcas, e isso é muito triste, principalmente para a mulher, né, que a gente vê cada vez aumentando. Ainda tem mais uma coisa que pesa sobre essa questão, de quando a mulher, essa mulher negra, que está na universidade acadêmica, ela tem dificuldade toda essa liberdade, de todo esse espaço, de toda essa ainda ela tem que cumprir outras coisas, o orientador, o co-orientador, ele vai escolher quem? Ele vai escolher a menina que é mais nova, que tem mais possibilidade de tempo, que tem pai, que tem mãe, que não vai lhe trazer problemas da questão de econômica, de ter que pagar a passagem para ela ir apresentar o trabalho em Minas, em São Paulo, nas outras universidades. Então, quando a gente pensa nisso, a gente pensa que também a gente vai passar por esse processo do nosso próprio orientador, lá que está nos orientando, quando na hora de aprovar nosso projeto, óbvio que na hora da mesa ele vai escolher a menina que veio do direito, a menina que veio da outra faculdade diferente, da educação, que não é da pedagogia, que não é da letras, e escolhe da direito para fazer uma matéria, para ter um mestrado na área de educação. E isso acontece, não é de fato, eu falo de visão e de vivência. Que então, toda essa questão da mulher negra na universidade, mãe, que tem um filho amamentando do lado, na hora de ter que passar no mestrado, óbvio que ela vai ser retirada da seleção de uma maneira muito educada, né? É por isso que fala assim, as entrevistas, né? Eu falo, não sei por que das entrevistas, porque já tem o projeto, já passou pela prova, que é a mais difícil, é a prova escrita, já fez toda uma dissertação linda e maravilhosa na prova, que é 10, escreve livro, escreve artigo, já tem publicações, né? E isso é muito forte, ainda dentro da academia, né? E a gente vê isso muito forte. O Gerson colocou assim, realmente a questão do trabalho e educação, a classe média, pobre, que precisa, né, retirar sua subsistência e não consegue associar as duas coisas, trabalho e faculdade. Temos quilombolas formados em agronomia, pedagogia e terminando medicina, mas tiveram a ajuda, né, da família que certificou para ter essa oportunidade. Tive um irmão que desistiu no segundo ano de Ciências Sociais por não conseguir exercer as duas coisas, faculdade e trabalho. E isso é uma realidade ainda que a gente tem muito forte, né, a Lu colocou muito bem isso. Eu esperei mais ou menos uns 5 anos para voltar a fazer o doutorado, porque no mestrado eu fui bolsista, e no doutorado eu não sou, então eu tenho que viajar, né, 2 vezes por semana, e a empresa que eu trabalho, graças a Deus, me liberou este ano, porque o ano passado não liberou, e eu fiquei afastada, sem receber nada, porque eu optei, e não é fácil, né, porque a gente tem que abrir mão de alguma coisa, né, e isso, abrir mão, não é fácil, então tem todo... É traumático, doeu muito, então agora, né, voltou para o novamente, e essa questão que o Gerson coloca, e se eu não me engano, Gerson, eu posso estar muito enganado, o quilombo seu em Itaú, Lu? Não, aqui em Dourados mesmo. Porque tem o Itaú, né? Não, é que a Picadinha depois da Picadinha, que a gente coloca ali entre Itaú, coisa. Da Picadinha tem um aluno do quilombola que se formou em medicina agora, que foi o Lucas Otávio. Parente dele lá fora. Parente dele, que se formou agora em medicina e já está atuando no posto de saúde, junto com o meu filho, que se formou também. E são os cotistas, né? Que foram, né? Né? Então, é o netinho dela. Então, assim, eu quero passar para a Rose, também, que é do fórum, esse de ideia, alguns alunos quiserem também colocar. O microfone da doutora, da Marivone. Oi. O Wagner colocou aqui também uma outra... Só precisamos cuidar do discurso meritocrático. Só fecha um pouquinho, só para não terminar de ler aqui.
Só um pouquinho, só um minutinho. O som só, o som. Tá, consegui. Ele colocou, só precisamos cuidar do discurso meritocrático, não basta querer, é preciso que os negros e negras tenham oportunidades, da sociedade, do Estado, do sistema. Não podemos particularizar casos isolados de êxito para explicar o racismo. Antes de pensar na universidade, nosso povo negro precisa sobreviver, comer e ter saúde. Acho que a luz saiu. Acho que caiu a dela, ela já volta, já. Ah, tá, ela tá com a da Tamara, então ela está presente aí. Rose, vou abrir para você. Rose, acho que não sei se dela caiu também a internet. Alguém mais? A Gabriele, tá aí, a Viviane, professor Pedro Halber, também da UEMS, Sidneia. O pessoal agora não quer. A Rô, só abre o microfone, Rô, que está fechado. Não está abrindo? Escreve, então, a gente vai lendo aqui. É que ela está com o celular e o computador ligado ao mesmo tempo que trava. Está escrevendo, Rô? Ah, abriu. Então tá, agora abriu. Ela vai ter que desligar o celular porque está dando microfonia. Ou coloca longe do computador. Pronto? Mesmo assim não abre. Não, igual você está falando. É a microfonia do que está perto um do outro. Tem que desligar um dos aparelhos para conseguir falar. Mas falando, voltando. Pronto? Realmente os dois aparelhos que estão ligados, aí acaba dando microfonia. Mas eu não preciso fazer nenhuma pergunta, porque eu acredito que eu já fui contemplada. E eu só gostaria de agradecer as duas participantes, né? A Nuhara e a Maria Ivone. Elas contemplaram muito bem. Eu gostei muito da questão de valorizar a questão da formação do professor, né? Não dá para a gente questionar, não dá para a gente julgar, sabendo que o professor não tem a formação adequada, né? O fato de comemorar o Dia da Consciência Negra só numa data específica, isso também é histórico, né? Então, para mudar algo que é histórico, isso leva bastante tempo. Então, só gostaria de agradecer as duas participantes, agradecer a Rose, tá? E acredito que está sendo muito produtivo para todas as pessoas que estão participando. Muito obrigada. Rose, obrigada pelo elogio. Queria falar também, assim, respondendo a questão do Wagner, ele falou, eu acho que ele tem razão quando ele diz que a gente tem que cuidar muito com essa questão da meritocracia, de falar muito de meritocracia. Mas quando eu falo por mim mesma, não falo pelo outro, eu estou falando como experiência, né? Como experiência minha, de que quando eu comecei a universidade, quando eu comecei a pensar sobre a questão de que eu precisava me esforçar e que é necessário esforçar, que o esforço era único meu, né? Que eu precisava, porque é um sacrifício que você tem que abrir mão. Eu sei que você tem que abrir mão de algumas coisas, você precisa abrir mão de algumas coisas. Eu falo nisso, eu não acho que muita gente não é questão só de querer, é questão também de ter que abrir mão. Eu acho que eu falo de mim, eu não falo do meu eu, não falo do outro, né? Não estou falando do outro. Nesse momento, eu busquei para o meu, né? Pelo meu eu, assim, quando eu falei da minha experiência.
Eu falo muito que sabe, a gente sabe que a dificuldade do estudante negro hoje, ela passa não só pela questão do espaço que ela ocupa, mas também da questão da política pública que não dá acesso, dá acessibilidade. Eu tenho consciência disso. Sei que muitos não sabem que a universidade, ela tem bolsa de estudo. Eu tive uma funcionária esses dias, de experiência minha, que eu cheguei para ela na posto de saúde, e ela falou que era louca para fazer o curso de nutrição. E eu falei, ué, por que você não faz? Ela falou assim, como? Eu não tenho dinheiro para pagar. Eu falei, faça numa universidade pública, né? Ela falou, mas espera aí, mas a universidade pública é só para quem tem bolsa. Aí, para você ter uma ideia de que a falta de conhecimento, de que essa bolsa que ela estava falando, ela achava que precisava ganhar uma bolsa para estudar na universidade pública. Nós temos 2 universidades públicas em Dourados, e que precisa também fazer um trabalho de divulgação do como funciona a universidade para a população menos favorecida, que é pública. Como se diz pública, é pública. Para as pessoas não sabem o significado de uma universidade pública, mas não sabem. E aí, quando eu fiz a inscrição dela, que eu isentei ela eu consegui fazer a isenção dela também para pagar o vestibular, ela passou e está fazendo nutrição. Quer dizer, olha aí, né? Então, não é nem questão de que as pessoas não sabem. Dourados tem a universidade há quanto tempo? E quantos universitários são realmente de Dourados fazendo cursos de nível como direito, medicina, né? Quem são os estudantes da universidade? Então, nós temos aí mais de 20 mil, ou sei lá quantos estudantes, nas 2 universidades públicas. Quantos são douradenses e quantos são sul-mato-grossenses? Aí nós temos que pôr a mão na consciência também e pensar que a universidade tem um trabalho muito grande dentro de Dourados, não fazer o seu trabalho dentro da periferia. Então, está na hora de pensar nisso. E você pontuou muito bem, Lu, que as escolas nossas de educação básica, ensino médio, ela tem que incentivar o nosso aluno a ir para as universidades nossas aqui de Dourados, não sair fora daqui, e fazer com que a universidade venha para esses espaços educacionais do ensino médio e mostrem as universidades. Que você falou, é muito fácil a gente fazer, né? Porque a gente também tem que trazer a universidade para dentro do ensino médio e falar, olha, existe esses... Eu gosto quando existe aqueles passeios... Feira, né? Feiras pelas universidades, mas eles não falam que vai ter bolsa para estudar, são poucos professores, ele mostra o curso, mas ele não faz a oportunidade do curso, ele não te traz, né, o que a universidade oferece de bolsas de estudo, e essa colocação... alimentação... Ele não fala que tem um vale, que tem tudo, ele não fala nada disso. O aluno vai descobrir na seco, mais ou menos, eu sempre falo isso. E isso nós temos que começar... E isso a gente tem que começar por onde? Lá pela educação básica, incentivar o nosso aluno a ir para a universidade, porque ele precisa de incentivo, e muitos não vão, porque eles acham, terminou o ensino médio, a universidade não é para nós, porque eu já ouvi muito aluno falar isso. Eu ouvi isso. Né? A universidade não é para nós, e quando você fala, é para todos, mas que todos eles falam, né? Então, é um trabalho nosso dentro da escola, é um trabalho dentro do posto de saúde, né? Dentro da assistência social, dentro das bibliotecas, que o Wagner é bibliotecário, que nem eu também. Então, tudo é um movimento, eu falo que é de formiguinha, um trabalho de formiguinha que a gente vai ter que fazer. E desde que a lei foi aprovada, né, que o movimento social teve esse grande ganho, né, para a lei, muitos professores também, que nem você colocou, foram para a universidade, hoje são grandes doutores negros que estão aí lutando e trazendo de novo. Nós temos a Nilma aí, que ela faz uma política nacional muito forte, ela era a nossa ministra nessa época, né, então tem tudo isso. Então, é para todos, mas esse todos nós também temos que trabalhar como ele chegar a essa universidade, como ele chegar a esses espaços. Como chegar a esse espaço. Como conquistar, né? Como conquistar. Como é a mesma coisa quando a gente fala do posto de saúde. Será que todo mundo sabe que ele tem direito de ir ao posto de saúde? Né? E que ele tem direito de ser atendido, que ele chega lá, ele não vai sair sem atendimento. Ele não vai sair, que ele pode marcar uma consulta, porque com a gente de saúde dele que passa na casa dele ali, fazendo a visita, ele pode marcar uma consulta, ele tem esse direito à consulta e tem direito ao remédio, né? Então, tudo isso é o quê?
é as ações que nós temos que fazer, e está sendo, né, devagar, os movimentos têm feito muito bem colocado, e nós, enquanto sociedade, também temos que fazer isso, né? Abrir os olhos, né? É isso. Janaína, é isso, nossa, já está 20 horas. Ó, a Janaína coloquei, eu não achei que a faculdade fosse para mim, só consegui através de bolsa. Né? Olha aí, ó, né? Janaína, quer falar? Pode abrir o microfone e colocar, e a gente encerra, que estão quase 20 para as 9, mas acho que é uma temática super importante de debater. Janaína, quer abrir o microfone e trazer um pouquinho da tua... Que ela não abriu. Então, eu quero deixar assim, a Lua Marivone, que ela mandou aqui, ela já falou que está lá atendendo, mas agradeço a participação de todos, de todas, né? A Lua, a Janaína falou que ela é meio envergonhada para falar, mas ótimo pela sua declaração, Janaína, fico muito feliz. E essas temáticas são importantes. Hoje a gente, né, tem poucas pessoas participando, mas eu falo que o pouco é muito, né, nesse contexto, por causa de bastante live também que está tendo, e bastante bate-papo. Então, Lu, muito obrigada mais uma vez, né, grata. Eu quero agradecer a Nayara Fonteles também, que está aí, que é a vice-presidente do Comaf. Eu não sei se ela já saiu, mas ela estava aí até agora, está aqui ainda. A Nayara está aqui, ela está aqui. E ela é da faculdade também, está fazendo letras em inglês, na UEMS. Quer falar alguma coisa, Nay? Fala alguma coisa aí, ela corre. Abre o microfone aí também. Agora, se eu descobrir que você é vice, pode falar. Estou aqui, Nay, para falar também. Pode abrir aí. Ela falou que está aqui. Então, assim, Lu, muito obrigada a todos que estavam aqui conosco até agora, a participação, né, a Marivone também. Então, a gente, enquanto, né, Fórum Municipal de Educação, nós agradecemos, porque, que nem nós falamos, eu acho que eu falei que a pandemia serviu para uma coisa, viu, Lu, e os demais convidados. Nós estamos dialogando muito mais pelas lives do que presencialmente. Verdade, é verdade. Estamos trazendo diálogos, muitas vezes, que estavam silenciados, né, pela sociedade. Hoje nós estamos abrindo mais, dando mais oportunidade de outras pessoas que também não tinham acesso de participar dessas discussões, que muitas vezes ficam fechadas em algumas situações, e agora nós estamos abrindo muito mais. Então, assim, essas oportunidades são únicas, né? Então, acho que a gente, enquanto fora, a Rose é coordenadora do GTs, eu sou a coordenadora geral, a Sidneia é a vice-coordenadora do fórum, então nós resolvemos trazer essas temáticas que fazem parte dos grupos de trabalho do fórum. Aí nós temos que trazer, falei, então, e nós queremos retomar mais, agora nós queremos falar da questão indígena também, junto com a questão da imigração, que está muito forte também. Tem que chamar os quilombolas também, Rose. Os quilombolas, então, agora tem o Gerto, agora eu já sei. Também a Gabriele também, ó. A Gabriele está aqui junto, então, por isso que eu falo, nós vamos conhecendo outras pessoas que muitas vezes a gente ouvia falar e não tinha contato. Então, a Gabi fala muito bem, viu? Estudante do ensino médio, tem um conhecimento muito bom. É a nossa quilombolinha de compromisso, pode chamar. E a gente precisa ouvi-los, sim. Precisa ouvir os meninos estudantes negros, professor. Eu preciso ouvir. Médio, acho que dá para ouvir eles, para a gente fazer uma live para eles, falar um pouco da experiência deles, do que eles veem, principalmente nesse momento de pandemia, como eles estão vendo esse acesso à educação. Como que é para eles? Qual o acesso que não está tendo, que nem internet nós temos direito. Hoje foi um dia de não ter internet direito. Marivone, abre o microfone. Essa discussão é riquíssima, né? Os estudantes falando sobre a vivência deles, muito, muito bom mesmo. É uma discussão interessante. Eu acho que vai ajudar muito. Vai sim. Vamos pensar nisso. Acho que está na hora de pensar de ouvi-los. Tá sim. Foi um apontamento Boa interessante. noite. Gabi. Boa noite, Gabi. É um prazer participar aqui com vocês, viu? Obrigada, Estava acompanhando aqui com meu pai. Que bom, Gabriela. Gabriele, esqueça que é Gabriele. Gabriele, nós vamos deixar
essa temática do ensino médio para você organizar junto conosco aí, junto aos quilombolas e aos estudantes negros também no ensino médio. Nós vamos marcar junto com a Lu, teu pai, aí da gente fazer essa live agora, já no mês de agosto também. Deixar eu e a Vai ser um prazer participar com vocês, viu? Eu fico muito feliz. E é muito bom, a gente só ouve os profissionais e acaba esquecendo de ouvir os alunos, os que vão receber. Essa escuta de qualidade, eles que estão recebendo. Acho que é importante saber como eles estão se sentindo e de que forma eles estão recebendo esse aprendizado. Acho que vai ser enriquecedor. Vai ser sim. Nós vamos marcar sim. Já fica na nossa agenda. Está na hora dos professores ouvirem, né? Ainda bem. Obrigada, gente. Tá? Marivone, quer falar da gente encerrar? Mas eu tive que me distanciar um pouquinho, porque eu estava cuidando da minha bebê. Viu? Estava chorando muito, eu tive que cuidar. Desculpe pela Não, mas mãe. Eu gostei muito de participar dessa discussão mesmo, Rose. Estou à disposição, podemos discutir outras vezes, e é muito bom trocar experiências e conhecimento. Eu que aprendo todo dia. Nós aprendemos todo dia. Eu quero deixar também aqui, gente, que a Marivone, ela é membro também da Afro Rica, em Costa Rica, que também foi reativado novamente, né, Marivone? Este ano, a Marivone faz parte já da história de Costa Rica há muitos anos, né, e o movimento Afro Rica é um movimento também muito forte lá, né, em Costa Rica, então, assim, deixar também, né, essa colocação. A Lu saiu, então, gente, obrigada pela participação de todos aí, todas, e nós vamos ter mais momento. A Lu trouxe uma temática muito interessante para a gente também estar discutindo, né, debatendo e refletindo. Gente, boa noite, beijo a todos e todas. Boa noite.